Pare um segundo e imagine um país onde vizinhos começam a se matar, famílias se dividem e a verdade desaparece no meio do caos. Agora, me diga, o que faria você lutar? Sua fé, sua ideologia ou sua própria sobrevivência? Em 1936, a Espanha mergulhou em um dos conflitos mais brutais da história. Uma guerra que não foi apenas sobre poder, mas sobre ódio, medo e controle. E o mais assustador? Essa guerra não ficou só na Espanha. Ela se tornou o ensaio para algo muito maior. Algo que mudaria o mundo para sempre. Hoje, você vai entender como tudo começou e por que esse conflito ainda ecoa até os dias de hoje. Pare um segundo e imagine um país onde vizinhos começam a se matar, famílias se dividem e a verdade desaparece no meio do caos. Agora, me diga, o que faria você lutar? Sua fé, sua ideologia ou sua própria sobrevivência? Em 1936, a Espanha mergulhou em um dos conflitos mais brutais da história. Uma guerra que não foi apenas sobre poder, mas sobre ódio, medo e controle. E o mais assustador? Essa guerra não ficou só na Espanha. Ela se tornou o ensaio para algo muito maior. Algo que mudaria o mundo para sempre. Hoje, você vai entender como tudo começou e por que esse conflito ainda ecoa até os dias de hoje. A Guerra Civil Espanhola explodiu em 1936 e rapidamente se tornou um dos conflitos mais sangrentos da história do país. Famílias foram divididas, ideologias se chocaram com violência, comunistas contra fascistas, crentes contra ateus. Tudo começou anos antes, em 1931, quando um governo de esquerda assumiu o poder decidido a pôr fim à monarquia. O rei Alfonso XIII foi forçado ao exílio e a República foi proclamada. Em fevereiro de 1936, partidos de esquerda se uniram na Frente Popular para disputar eleições contra a direita. A vitória veio por uma margem mínima, mas suficiente para acender o medo entre os conservadores. Mesmo com propostas moderadas, uma onda de assassinatos e ocupações de terras fez crescer o temor de uma revolução comunista iminente. Dentro do exército, tradicionalmente conservador e católico, oficiais de alta patente começaram a considerar um golpe. Entre eles estava o general Francisco Franco, que havia sido deslocado para as Ilhas Canárias. No dia 17 de julho de 1936, tropas espanholas no Mar de Marrocos se rebelaram. No dia seguinte, Franco se juntou ao movimento, declarando uma missão para salvar a Espanha do comunismo. Rapidamente, outras guarnições aderiram. A resposta da República foi convocar voluntários para defender o governo. A guerra havia começado. No início, Franco enfrentou dificuldades. Suas tropas estavam no norte da África e precisavam cruzar o Estreito de Gibraltar. Foi então que buscou apoio externo e encontrou em Adolf Hitler um aliado decisivo. Em poucas semanas, aviões alemães criaram uma ponte aérea que transportou tropas experientes para o sul da Espanha. Mesmo assim, a República ainda parecia ter vantagem. Levantes pró-Franco em cidades como Madrid e Barcelona foram rapidamente sufocados, limitando o controle dos nacionalistas. Mas o cenário mudou com a chegada de apoio maciço da Alemanha e Itália. Hitler aproveitou o conflito para testar seu poder militar, enviando tanques, soldados e a temida Legião Condor, equipada com aviões modernos. Mussolini também contribuiu com tropas e aeronaves. A República, por outro lado, tentou ajuda internacional. Grã-Bretanha e França recusaram, temendo uma guerra maior, adotando uma política de não intervenção. Ainda assim, Alemanha e Itália continuavam apoiando Franco, o que levou Joseph Stalin a intervir a favor da República.
A União Soviética enviou armas, tanques e conselheiros militares, mas não foi suficiente. A maior força da República veio de voluntários estrangeiros, as Brigadas Internacionais, com cerca de 30.000 combatentes de vários países. Com o apoio fascista, os nacionalistas avançaram em duas frentes, rumo a Barcelona pelo norte e a Madrid pelo sul. No final de 1936, Madrid já estava praticamente cercada. A guerra se tornou brutal. Execuções, perseguições e massacres marcaram ambos os lados. Civis foram alvos constantes. Madrid sofreu intensos bombardeios, mas o episódio mais devastador ocorreu em 1937, quando a cidade de Guernica foi praticamente destruída, deixando milhares de mortos. Aos poucos, a República foi perdendo território. Apesar da resistência, suas tropas mal treinadas e equipadas não conseguiam enfrentar o poder militar dos nacionalistas, apoiados por tecnologia moderna. Enquanto isso, a própria Aliança Republicana começava a ruir. Comunistas, socialistas, anarquistas e sindicalistas divergiam profundamente sobre os rumos da guerra. Em 1937, esses conflitos internos explodiram em confrontos diretos em Barcelona, enfraquecendo ainda mais sua posição. Até o fim de 1938, os nacionalistas já haviam cercado os últimos redutos republicanos. Madrid resistia, mas estava isolada. As brigadas internacionais se retiraram e o apoio externo diminuía. Em março de 1939, exausta após quase 3 anos de guerra, Madrid finalmente caiu. Pouco depois, Franco declarou oficialmente o fim do conflito. As cicatrizes da guerra permaneceriam por décadas. No cenário internacional, a vitória de Franco trouxe consequências profundas. Alemanha e Itália saíram fortalecidas, confiantes na fraqueza das democracias europeias. Stalin perdeu a fé na resistência ocidental ao fascismo. E para Hitler ficou claro, o caminho estava livre para avançar com seus planos expansionistas. Mesmo antes do fim da guerra na Espanha, suas tropas já começavam a se mover. O mundo ainda não sabia, mas aquele conflito havia sido apenas o começo. Enquanto a Espanha tentava se reconstruir sob ruínas e traumas, a Europa caminhava silenciosamente para um abismo muito maior. As lições da guerra não foram esquecidas, elas foram usadas. Hitler havia testado suas armas, suas estratégias e, sobretudo, a reação das grandes potências. E o que ele viu foi hesitação, medo, silêncio. Era exatamente o que precisava. Pouco tempo depois, a Alemanha avançaria sobre novos territórios, desafiando acordos internacionais e ignorando qualquer limite imposto. A tensão crescia, mas ainda havia quem acreditasse que a guerra poderia ser evitada. Não podia. A Guerra Civil Espanhola havia provado que o mundo estava dividido e despreparado. E assim, quase sem resistência, o próximo capítulo da história começava a ser escrito, com consequências muito mais devastadoras. A Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. E quando ela começou, não houve mais volta. Em setembro de 1939, o som das botas alemãs ecoou pela Europa com a invasão da Polônia. Em questão de dias, aquilo que muitos ainda tentavam evitar se tornou realidade. França e Reino Unido declararam guerra, mas já era tarde demais. A máquina de guerra alemã avançava com uma velocidade assustadora. Países caíam um após o outro. Cidades eram ocupadas, populações inteiras viviam sob o medo constante, e o mundo mergulhava em um conflito sem precedentes. As táticas testadas na Espanha agora eram usadas em larga escala. Bombardeios aéreos devastavam centros urbanos, enquanto tanques cruzavam fronteiras como se não existissem barreiras. Era a guerra moderna, rápida, brutal e implacável.
Mas não era apenas uma guerra por território. Era uma guerra de ideologias, de dominação, de sobrevivência. Milhões de vidas seriam perdidas, famílias destruídas, nações inteiras marcadas para sempre. E no centro de tudo isso estava um mundo que anos antes teve a chance de agir, mas escolheu esperar. A história já havia dado sinais. A Espanha foi o aviso, mas ninguém ouviu. E quando o conflito finalmente chegou ao fim, o mundo já não era mais o mesmo. Cidades inteiras haviam sido reduzidas a cinzas, milhões de vidas foram perdidas, e a humanidade carregaria para sempre o peso das escolhas que não foram feitas a tempo. A Guerra Civil Espanhola, que muitos ignoraram, havia sido o primeiro sinal, o aviso claro de que algo muito maior estava por vir. Mas o silêncio custou caro. A história nos mostra repetidamente que os maiores desastres não começam de repente. Eles crescem aos poucos, enquanto o mundo observa, hesita e falha em agir. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre o passado, mas sobre o presente. Se os sinais aparecessem novamente, será que reconheceríamos a tempo? Ou cometeríamos os mesmos erros outra vez? Agora me diga, você acha que a história pode se repetir? Se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de revelações, então você está no lugar certo. Aqui no canal Histórias e Fatos, cada vídeo é uma jornada profunda pelos acontecimentos que marcaram o mundo. Histórias que poucos contam, detalhes que quase ninguém percebe. E isso é só o começo. Continue assistindo, porque a próxima história pode ser ainda mais impactante do que essa. Grandes guerras, segredos ocultos, curiosidades que vão prender sua atenção até o fim. Não saia agora, escolha o próximo vídeo e mergulhe ainda mais fundo.